Mais uma vez, um abraço aos alunos que estão aí tendo essa nova tarefa de estudar dessa forma, né? Diferenciada em casa. Eu sei que não é fácil, a gente tem que acostumar. Para mim também, mesmo eu já tendo experiência com videoaulas, mas não é tão fácil, né? Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, nós vamos ver aqui os últimos assuntos desse ciclo, né? É um assunto pequeno, é os nabis, os falves e várias tendências que surgiram em decorrência desses carinhas aí que se prenderam na cor, né? No trabalho da cor. A cor foi muito importante para eles na arte, enquanto se outros desciam em formas, em traçados diferenciados, né? Eles aí se prendiam na cor, no uso da cor, tá bom? Vamos começar a ver aqui algumas coisas. Primeiro vamos ver os nabis, né? A partir de 1900, um grupo de pintores surgiu e seguindo os conselhos, né, de Gauguin, para que se radicalizasse o tom das cores e todas as coisas. Os pigmentos usados na tela eram os mais puros possíveis. Para esses artistas, a cor foi convertida numa espécie de revelação mística. Tinha alguma coisa de mística nessas cores aí para eles, né? A relação desse movimento com uma atmosfera mística e messiânica era tão forte que eles se autodenominaram nabis, que em hebraico quer dizer profetas. Eles acreditavam que eles estavam o quê? Levando ao mundo as novas lições, profetizando o que seria a arte no futuro. E trabalhando com essas cores aí, que seguiam uma característica muito pura de arte. O principal nome desse grupo foi Pierre Bonnard, o autor de marinhas espetaculares, né, pinturas marinhas espetaculares com o uso da cor. Nelas, o mar, o céu, a areia, formam o quê? Massas coloridas. A um passo da abstração. Quer dizer, você não tinha muitas formas definidas, mas você conseguia ver que era o mar, que eram o céu, o sol, né? Mas chegava a ser perto da abstração, da pintura abstrata, que você não tem uma noção geral, né? E eram coloridas o quê? Passo a passo. De interiores de figuras dominadas por uma intimidade misteriosa, nessas obras as áreas de cor são construídas algumas vezes com grandes pinceladas, outras com tinta diluída, criando jogos de variações. Então criava já um efeito até em 3D. Por isso aí, por essa diluição das tintas e por essas pinceladas que eram bem largas, né? Como se a tela fosse uma celebração visual, mas também pudesse o que? Avizinhar-se do paladar e do tato. Eles queriam passar não somente uma percepção visual para a tela, mas uma percepção também de cheiro, de tato e tudo. Outro nome importante do grupo, nabis, foi Edvard Vollard. Profetizaram isso aí, criaram essas cores, porém eles eram o quê? Eles eram bastante naturalistas, né? Vamos ver algumas características aqui. As áreas de cor são construídas com grandes pinceladas, como eu falei, a tinta diluída, criando vários jogos. Aí você pode ver uma tela de Pierre Bonnard, que foi um dos precursores aí desse movimento, né? O Golfo de Saint-Tropez. Então veja aí que você consegue ver que tem uma planície lá, que tem o sol, que tem aí um espaço de água, né? E que tem pedras, árvores, tudo, mas você não vê com uma certa nitidez. Ela não tem uma nitidez, um contorno ali das figuras. Ele vai pintando assim, construindo a figura através da própria tinta, e não com um contorno e preenchendo depois com tinta, né? Não sei se eu fui claro aí para vocês. Então essa é a obra o que buscava os nabis. Vamos ver agora os falves. Eles tinham uma outra característica, um pouco parecida com os nabis, mas nem tanto, né? Vamos lá. 30 anos depois da primeira exposição realizada pelos impressionistas no estúdio de fotográfico Félix Nadar, né, no Salão de Outono, um dos vários eventos alternativos do Salão Acadêmico Oficial, nasceria outro movimento importante, o fauvismo. O nome do grupo se origina da palavra fauve, que em francês quer dizer selvagem, e era assim mesmo que eram as obras dele. Era chamado de agressividade das cores, que empregava em suas obras. A personalidade de destaque do grupo foi o pintor Henri Matisse. O grupo dos Fauves não era homogêneo, né? Ninguém pensava assim, todo mundo igual. E não tinha um programa definido, a não ser opor-se ao decoratismo da Arte Nouveau e a inconsistência formal do simbolismo, que será visto nos próximos capítulos. Além de Matisse, outros integrantes desse grupo foram André Derain e Georges Braque. Georges Braque, que depois seria um dos precursores do cubismo. Vocês vão notar que aqui nos Fauves você já tem algumas características muito fortes do que viria a ser o cubismo lá em 1907. A cor também vai ser o ponto de partida para esse grupo, que além de intensa, deixa de ser naturalista
né, como os nabis, e passa a ser o quê? Passa a ter o quê? Mais ideia de pessoas, objetos, paisagem, animais. Tudo isso era retratado na tela, entrasse no território da subjetividade ou da imaginação. As massas de cor que se formam, todas as coisas, expressam o desejo do pintor e não mais representar apenas a realidade. Com os Fauves, ele sai daquela realidade, daquele naturalismo que tinha os nabis, de representar o que eles estavam vendo na frente, né, um parque, uma paisagem, alguma coisa, e passa a representar pessoas, figuras, objetos, animais, mas sem aquela obrigação da realidade, sem a obrigação da verossimilância, de uma coisa bem real. Eles podiam viajar e inventar e criar, né, essas figuras aí. Matisse foi importantíssimo para esse período dos Fauves, né? A contribuição dele para a história da arte é incalculável, tanto na fase Fauve quanto no desenvolvimento posterior, né, do outono. Deixa eu ver aqui. Né? Ele influenciou bastante. Ele teve contato também com a arte africana, que aí dá início a um pouco do futuro do que seria o cubismo, né? No cubismo nós vemos aqui a primeira tela cubista, que é Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso. Você já vê algumas mulheres lá, representando prostitutas, né? E elas estão nuas e algumas estão com o rosto como se fossem máscaras africanas. Então, a arte africana esteve muito presente, tanto no fauvismo, como no cubismo. E alguns de seus participantes também desse movimento do Fauves migraram depois para o cubismo, né? Então, Matisse, ele é tão importante, gente, que até hoje o nome Matisse, né, ele é Matisse, mas o nome Matisse tem ligação com tinta. Nós temos aqui mesmo atrás do Anísio, nós temos a Matisse Cores e Tintas. Por quê? Matisse é o quê? Matisse é a união de várias cores formando uma outra cor. Então é como se fosse uma cor geral, vamos dizer assim, né? E isso ganhou o nome de Matisse devido à importância de Matisse. E outra coisa que Matisse definia também era o quê? Contornos rápidos, sem muitos detalhes. As figuras não tinham muitos detalhes, como eu acabei de falar aqui, né? O sol, você pode ver nessa figura do sol aí, que eu acabei de mostrar para você aqui, ó. Ela não é tão redonda, né? Ele tem esse formato aqui, meio ovalado, porque foi feito através dessa pintura sem muitos detalhes. Eles consideravam, e vão considerar depois, principalmente no cubismo, que a linha é uma abstração da mente humana. Então você não deve pintar uma maçã, por exemplo, fazendo um círculo, né, e depois pintando a maçã. Não. Você devia começar a pintar a maçã realmente com a tinta, já fazendo o formato circular dela. E Matisse também inovou usando colagens, né, a primeira impressão de colagens. Imaginem naquela época que o mundo era tão conservador, as artes tão conservadoras, um pintor famoso, chegar e colocar na sua pintura, além de pintura, algumas colagens também. Então ele foi chamado a arte dele foi chamada de pintura infantil, coisa de criança, né? Porque colagem é coisa de criança. Naquela época eles não aceitavam isso numa arte oficial, né? Então Matisse tem a sua grande relevância com isso aí. Ok? Depois disso aqui, desses movimentos, surgiram várias tendências, né? Várias tendências que iam mudar. Eu digo que acontece aqui um boom nas artes em Paris. Depois daquela exposição impressionista, que foi um fracasso na época, pouca gente foi essa impressão, porque existia o quê? Existia um salão, naquela época, salão de belas artes, que definia. Você colocava a sua obra lá e alguns técnicos, muitos desses duvidosos, porque era ligado ao governo, né? Então não eram técnicos que iam avaliar realmente a arte, mas sim se estavam privilegiando e homenageando o governo, principalmente naquela época Napoleão Bonaparte. Então, os impressionistas se reuniram e criaram uma nova exposição naquele salão fotográfico que eu falei nesse instante. E foi um fracasso na época, mas eles não sabiam que estavam plantando a sementinha. Poucas pessoas visitaram, uns iam e ficavam zombando, dando risada do que viam ali, porque as pinturas eram realmente diferentes do que existia na época, né? Aquele realismo não estava mais existindo. Mas a partir daí as coisas foram mudando. Foram surgindo o quê? Críticos de arte, a profissão de crítico de arte. Foram surgindo os marchands, ou merchants no caso, né? Que são as pessoas que vendem sua arte. O pintor não precisava mais pintar e sair para vender sua obra. Você já entregava para esse marchand, que era tipo um corretor de artes, né? Esse marchand também organizava exposições, não era mais o pintor. Então foi assim, vamos dizer, se profissionalizando a arte. Depois dessa exposição impressionista, né? Claro que não foi assim imediato, mas
foi melhorando bastante. Surgimento também de colecionadores particulares. Até então, quem colecionava arte era só o governo. Então, só o governo que mantinha isso aí. A partir de agora, não. Os colecionadores particulares foram surgindo e, com isso, a movimentação e a venda de telas aumentou bastante. E também com esse boom foram surgindo novos estilos, né? Como eu falei aqui, o cubismo que surgiu. Mais na frente temos o surrealismo também. Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês na nossa aula de hoje. Que é o que? Sobre os nabis. Pessoas que utilizavam a cor como base, né, mas representando muito a parte naturalista. Os falves, que usavam a cor de forma selvagem, muito agressiva. Se você olhar a tela de um falves aqui, como eu mostrei a vocês essa, ó, você vai ver aqui, ó, que as cores são bem fortes, bem chamativas, azul com vermelho ao lado aqui, né? Então, as cores realmente são selvagens, como o nome quer dizer, falves. Não é isso? E depois nós temos o que? As várias tendências que surgiram, esse boom, essa modificação. Várias tendências de arte, várias profissões que foram surgindo, né? Devido a essa arte, a arte passa a ser mais profissional. Beleza? Faça um exercício aí que eu vou deixar também sobre essa aula de hoje. E até a próxima.